Olá, sejam bem-vindos ao canal Thiago Baruch. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da mesa radiônica e da convenção pendular. Quais são esses movimentos que o pêndulo realiza e de que maneira ele afeta positiva ou negativamente a ancoragem dos testemunhos e o objetivo que nós queremos alcançar. Peço desde já para vocês deixarem aí o seu like e se inscreverem no canal para receberem as notificações de novos vídeos e ajudar esse canal que é pequeno aí a crescer e também para levar mais gente. Então compartilhe para levar para mais gente esse tipo de assunto a respeito da espiritualidade, né? Radiestesia e radiônica, umbanda que eu trato aqui também no canal. Então compartilhem esse vídeo para chegar para mais pessoas, pessoal. Agradeço desde já. Bom, vou começar falando então, antes de começar a falar da mesa radiônica, eu vou falar do pêndulo então. Eu utilizo um pêndulo aqui de madeira, né? Existem pêndulos de cristal, existem pêndulos de metal também. Esse pêndulo aqui de madeira, ele tem, na verdade, um lastro aqui, né, em cobre, que ele fica bem aqui para dar o equilíbrio e para dar o que? A conexão eletromagnética. Então é por meio desse metal que tem dentro do pêndulo de madeira que ele vai se conectar com a energia eletromagnética que vem da resposta daquilo que nós estamos perguntando, seja o que? Do emissor da pessoa que está longe, então, que é o remetente daquela energia que nós estamos perguntando nesse instante, e o que está escrito no nosso testemunho. Então a convenção pendular ela é muito prática. Vou começar até falando a respeito dela com vocês, como é que ela funciona. Então no sentido horário aqui, quando a gente pergunta e gira no sentido horário, a resposta quer dizer sim, essa resposta que o pêndulo está dando. Então é quando ele para de girar, a gente pergunta outra coisa, e ele gira no sentido anti-horário, aí quer dizer o que? A resposta é não. E a gente já tem essa resposta de não bem certinho. E também tem o quê? O movimento na vertical, né? Esse movimento aqui na vertical é a resposta de sim também, pode ser essa resposta encontrada aí por nós, quando fazemos as detecções e medições radiestésicas, ou se não, de um lado para o outro, né? Na horizontal, exatamente a resposta de não que o pêndulo dá. Então esses quatro movimentos do pêndulo, né, de resposta, é exatamente o que nós temos como convenção pendular de respostas, né? Então vou fazer aqui de forma proposital, então no sentido, ó, horário, que é a resposta sim, né? Aí no sentido anti-horário, então, quando ele gira, né? A gente perguntou, ele girou no sentido anti-horário, a resposta é não. Aí no sentido aqui vertical, né? Que é a resposta sim também. E no sentido horizontal, a resposta é não. Nós podemos o quê? Fazer a ancoragem, né, energética, então no caso que eu vou mostrar já para vocês aqui na mesa radiônica, a gente vai girar de forma proposital sempre o quê? 7 vezes, né? E vamos contar as 7 vezes. E aí nós perguntaremos se aquele testemunho está de fato ancorado. Por que 7 vezes? Por causa da questão cíclica envolvendo os 7, por isso que nós giramos 7 vezes, né? Os 7 dias da semana, a gente tem as 7 notas musicais, os 7 raios energéticos, então são vários sets aí que nós estamos envoltos, né? A gente tem o Shabbat judaico, né? O Shabbat é exatamente o 7º dia, o dia de descanso, para justamente que as energias se renovarem e nós podemos começar no primeiro dia seguinte, renovar e começar todo o impulso energético novamente. E aí eu falo para vocês, quando a gente então vai ancorar, que vamos pegar agora e começar a fazer o trabalho para usar o exemplo, né, que eu falei para vocês, que é exatamente isso. A gente vai pegar aqui o desimpregnador, é sempre o primeiro gráfico a ser utilizado na radiestesia. Eu vou pegar o testemunho aqui, com o nome aqui de um consulente meu, que eu tenho que fazer essa energização hoje, aproveitei já para mostrar para vocês aqui, mostrando no vídeo. Pego o pêndulo, então eu vou passar aqui o pêndulo na selenita, vai descarregar qualquer energia pesada que possa estar então, né, no pêndulo. E aí nós vamos fazer exatamente o giro, como eu falei para vocês, pegamos aqui, coloquei um cone em cima, que o cone ele acelera essa velocidade de ancoragem energética do testemunho. Eu vou girar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Girei 7 vezes. E aí eu pergunto, eu mentalizo sempre que é o meu chakra cardíaco para perguntar. Então eu imagino aqui uma bola de energia em frente ao meu coração. Eu sempre vou canalizar um dos chakras para poder realizar as perguntas. E quando nós começamos a fazer os trabalhos energéticos na radiestesia radiônica, sendo com esse primeiro gráfico que é o desimpregnador, exatamente o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre canalizar o chakra do equilíbrio, que é o chakra cardíaco. Então, eu já girei 7 vezes aqui em volta do cone para acelerar, né, essa ancoragem energética no gráfico desimpregnador. E agora eu vou perguntar se ele está desimpregnado.
Eu estou perguntando se está desimpregnado, ele está falando aqui que não para mim. Então o que eu faço? Eu giro mais 7 vezes. Então eu girei mais 7 vezes para ver se está agora ancorado energeticamente e se está desimpregnado. Pergunto se está ancorado energeticamente. Ele está ancorado energeticamente, sim. E agora eu vou perguntar se ele está desimpregnado também energeticamente. E desta vez ele já está desimpregnado, no segundo giro de 7 que eu dei aqui em volta do cone, no sentido horário, sempre lembrando isso, sempre no sentido horário, muito importante reforçar a informação. Então eu já desimpregnei. Esta mesa radiônica que eu vou trabalhar agora, esse testemunho, tem também o desimpregnador, eu vou mostrar para vocês, mas ele é muito pequenininho, né? Então não vai caber aqui o testemunho nele, tá bom, pessoal? Aí eu posso pôr já no decágono dele aqui, que a gente vai amplificar as energias. O decágono serve para isso, ele amplifica essas energias do que está escrito aqui nesse testemunho, que é a solução. Essa aqui é uma mesa radiônica da prosperidade. E aí é uma dica muito importante. Vou pegar da mesma maneira, como esse testemunho ele já está no decágono aqui da mesa radiônica, eu giro 7 vezes em volta do cone no sentido horário e eu pergunto se esse testemunho está ancorado energeticamente. Ele falou que está ancorado. E eu vou dar alguns exemplos. Tem alguns vídeos que eu andei acompanhando, né, que eu faço as minhas pesquisas para ver como estão os trabalhos também dos outros radiestesistas, né? Eu tenho já algum tempo com a radiestesia, chegando aí perto agora dos 20 anos, né, que eu falo, né? Já são 20 anos de fato, né? Eu não gosto de falar muito, porque o pessoal percebe que eu estou ficando velho, né, por causa disso. Então, tem gente que eu vejo, né, tá trabalhando um testemunho, a pessoa faz assim, ó, tá trabalhando assim. Qual que é a questão? Você está girando isso aqui é um pêndulo, isso aqui não é um helicóptero, né? Então, como é um pêndulo, eu tenho respeito por ele nesse trabalho energético, eu sempre passo ele na selenita para descarregar as energias pesadas que possam estar incrustadas, então, nesse pêndulo. E aí sim, eu vou fazer os giros o quê? De maneira o quê? Mentalizando o chakra que eu estou trabalhando esse testemunho. Isso é muito importante, pessoal. Estou mentalizando o chakra. É todo um trabalho de meditação prévia para poder trabalhar os gráficos da radiestesia radiônica. Isso aqui não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Você está trabalhando energias de outras pessoas. Então, por isso, esses giros malucos que o pessoal dá, é muito perigoso, porque não tem o quê? Concentração nenhuma, não está levando a nada. E aí, já como eu ancorei energeticamente, eu ponho o quê? Um acelerador energético, que é o cone, para a gente fazer essa ancoragem, né? A radiestesia bem feita, bem formatada dessa maneira, a radiestesia séria. Aí eu pergunto aqui se ele está ancorado energeticamente. Já disse para nós que estava, né? Antes, na resposta, ele deu novamente que está ancorado energeticamente esse testemunho. E para onde eu posso colocá-lo? Eu coloco aqui bem no meio, aqui, né? A pessoa pediu para mim, então eu coloquei bem no meio, que é o desembaraçador material. É o primeiro gráfico que trabalhamos aqui. Então, dentro desta mesa radiônica da prosperidade. Aí eu pego, passo novamente meu pêndulo na selenita, passei, giro as 7 vezes aqui, então girei 7 vezes, e pergunto se ele está ancorado energeticamente. Aí deu aqui novamente, ó, sentido horário, né? O pêndulo está girando, dando a resposta de sim, conforme a convenção pendular. Então ele girou aqui, deu a resposta que sim, ótimo. Eu giro mais 7 só para confirmar, então esta ancoragem energética é importante, está bem concisa, né? Essa energia que está ancorada agora, está ancorada energeticamente, sim, né? Então ele responde novamente para mim que sim. Eu pergunto se ele está ancorado agora no desembaraçador material, que é o primeiro gráfico aqui dentro deste decágono grande da mesa radiônica que ele está sendo trabalhado. E realmente ele está trabalhando os objetivos que estão escritos nesse testemunho. Eu perguntei, ele já começa a responder que sim. E aqui embaixo, né, ó, eu vou mostrar para vocês, aqui embaixo de uma maneira mais clara, ele tem uma régua, né, não sei se dá para ver claramente, mas ele tem uma régua aqui de dias, de horas e de minutos. Então, quantos dias, ou quantas horas, ou quantos minutos esse testemunho irá ficar exatamente o quê? Aqui nesse primeiro gráfico que está no meio do decágono aqui, que é o desembaraçador material. Irei perguntar então, pessoal, vou perguntar aqui, quanto tempo, vamos ver quanto tempo então esse testemunho irá ficar aqui, quanto tempo esse testemunho vai ficar, mais de um dia esse testemunho. Aí já está falando que não para mim, muito bem. Ficará algumas horas esse testemunho, ele falou que ficará algumas horas. E eu venho agora para o biômetro, a régua aqui chama biômetro na radiestesia, então nós vamos medir aqui
Eu posso colocar bem no meio aqui, aí ele vai em forma de leque, agora ele vai dar essa resposta, né? O pêndulo, que é um dos movimentos de pesquisa da radiestesia, pessoal. Então, quantos minutos, então, ele tem que ficar aqui, né? Está apontando aqui, ó, não sei se é 38 ou 40 minutos, que pula de 2 em 2, eu vou perguntar, é 38 minutos que tem que ficar esse testemunho nesse gráfico, sim, 38 minutos. Depois eu tenho que mudar, então, para outro gráfico dentro do decágono duplo. Perguntei novamente, ele responde que sim, então, pela convenção pendular, respondendo que sim, no sentido horário. Ele respondeu que sim, legal, eu tenho que esperar agora os 38 minutos. Então, lógico, mostrei para vocês uma ativação de mesa radiônica, é uma coisa muito simples, né? Mas vamos entender novamente o que eu falei a respeito da convenção pendular. O pessoal, então, pega, né? E eles não usam nem esse desimpregnador. Pessoal, isso daqui é uma regra, né, um protocolo. Então, dentro da radiestesia radiônica, sempre tem que ser utilizado o quê? O desimpregnador. Eu falar, por que eu uso o desimpregnador? Existem outros gráficos também que podem limpar esse testemunho na radiestesia radiônica. Existem. Um deles também é o diafragma. O diafragma é um gráfico que limpa os testemunhos. Por que limpa os testemunhos? Quando você está escrevendo o nome daquela pessoa para trabalhar alguma informação, algum objetivo que ela está querendo alcançar, então, seja proteção, seja limpeza energética, seja prosperidade. Prosperidade pode ser num relacionamento, tá, pessoal? Prosperidade financeira também. A gente vai abrindo o leque da prosperidade aí em inúmeras facetas, mostrando que a gente pode alcançar aí diversas prosperidades ao longo do caminho da nossa vida. Seja prosperidade que concluir um curso superior que você está fazendo, uma formação que você está conquistando. Então, que prosperidade você está buscando? E a gente consegue o quê? Desimpregnar. Por que desimpregnar? Às vezes a pessoa está muito sobrecarregada com uma energia. Você está pondo o nome dela completo aqui, você põe o endereço dela completo, também a data de nascimento sempre. E você vai escrever solução e colocará assim exatamente o objetivo que aquela pessoa está querendo. E por que eu ponho sempre primeiro no desimpregnador? O desimpregnador ele vai retirar, então, a pessoa está fazendo aquele curso, às vezes alguém não quer que ela faça. Vamos aí imaginar situações aí diversas. Então são energias contrárias à realização daquele objetivo dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa é casada e está indo lá fazer a faculdade. Então é uma mulher que está indo fazer faculdade à noite. E aí o marido, por exemplo, tem ciúmes, né? Vamos colocar uma situação totalmente hipotética, pessoal. Então, ele tem ciúmes, então ele não quer que ela vá fazer a faculdade. Não porque ele não quer que ela se forme, mas ele tem ciúmes dela com outra pessoa. Olha que bobagem. Então essa energia vai ficando impregnada nessa pessoa e vai atrapalhando esse desenrolar. A pessoa vai ficando cansada, né? Vai começar a ficar desmotivada de tanta energia em cima dela, contrária à realização daquele objetivo. Ou senão, também os invejosos de plantão. Também tem muitos por aí, né? Às vezes as pessoas trazem um pouco disso dentro de si, né? Dessa inveja, e aí acaba secando aquela pessoa, né? Por isso que o pessoal brinca, né? Para ter o seca-pimenteira em casa, tem que ter uma plantinha, a pimenta, né? Justamente para fazer o para-raio de energia negativa que está chegando até aquela pessoa. É uma forma de você saber, né? Se você não está usando os instrumentos da radiestesia para poder medir se a pessoa está tendo um ataque energético ou não. Você pode ter uma planta e descobrir que aquela planta está secando, então, na sua casa, elas estão morrendo, as plantas. Tem alguma inveja aí, tem alguma coisa, uma energia pesada chegando ainda de encontro a você ou alguém da sua família. E aí a gente vai o quê? Retirar essas energias com o desimpregnador. Porque não adianta eu colocar direto na mesa radiônica. Então, a maioria das mesas radiônicas, tá, pessoal? Para deixar bem claro, não tenho nem o desimpregnador que eu mostrei para vocês nessa mesa em específico e nem o decágono. É uma coisa direta, você vai pondo em cima de símbolos e tal. E às vezes você vai o quê? Amplificar uma energia para aquela pessoa e está amplificando também um problema que está, né, sendo trazido então na energia daquela pessoa junto. Você vai amplificar aquele problema da pessoa, você vai amplificar aquela inveja, toda aquela energia de baixa vibração será amplificada. Isso não é bom. Por isso utilizamos o que é um protocolo radiestésico e radiônico, então prosseguir o passo a passo de uma maneira muito concisa, muito bem elaborada, técnica e prática, e a gente coloca sempre o primeiro desimpregnador. E aí a gente vai fazer os giros como eu mostrei para vocês e perguntar se está ancorado primeiro e depois se está desimpregnado. Se está desimpregnado, né, você conseguiu, depois de alguns giros, né, sempre fazendo 7 giros, por causa dos ciclos, né, do 7, o centenário sagrado, a gente sabe o 7 ele está envolto aí em muitas místicas, não é à toa que o 7 é um número mestre, né? Olha as notas musicais mesmo como eu dei de exemplo, então
você tem as notas musicais, e a próxima oitava é você sempre subindo, né? Então, um grau aí, né? No caso da música, né? Você está subindo um nível, né, musical com as notas musicais, e sempre o quê? Começa o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí Dó. Aí você está subindo sempre uma oitava, né? Na energia a mesma coisa, a gente trabalha com 7 raios energéticos, a gente trabalha da mesma maneira, está subindo a gradação, então, frequencial energética, e aqui a gente trabalha da mesma forma. E o desimpregnador, até vou falar para vocês, já falei dele em outros vídeos também. O desimpregnador, ele traz o quê? 78 setas, né? São 78 setas, ele tem 4 círculos e um decágono no meio, olha só que interessante. Aqui que fazem, então, todos esses objetos aí, né? Ao mesmo tempo, esses símbolos aí misturados para formar, então, o desimpregnador, né? E tudo isso forma o quê? As ondas de forma deste gráfico, eles vão gerar e emanar uma vibração específica. Você pode perceber que as setas estão indo para fora, o quê? Para tirar aquela energia que a gente falou, para desimpregnar mesmo, então limpar as energias pesadas que está com a pessoa. E são 78 setas, elas representam o quê? Os arcanos, né, maiores e menores do tarô. Então são 78 cartas, é o mais famoso que eu sempre uso para exemplo, o tarô de Marselha é o mais conhecido por todos, né, quando a gente fala tarô, né, o tarô de Marselha ele é bem conhecido, temos os 56 arcanos menores e os 22 arcanos maiores, é a representação então dessas 78 setas. E aí temos os 4 círculos representando os 4 elementos também, então tem essa ligação muito forte que é bem interessante, os 4 elementos, água, fogo, ar e terra, então a gente tem os 4 elementos, tem as 4 fases da Lua, né? Cada fase da Lua com 7 dias também, ele sempre cai no 7, por isso que eu gosto, né, dos 7 giros, que a gente está vivendo uma realidade que é nossa do 7 sempre, né? As 4 fases da Lua, né? Então, crescente, minguante, lua cheia, né? Então todas as fases da Lua trazem para nós diferentes energias, diferentes gradações emanatórias dessa energia aí, influenciam nas nossas marés, influenciam nas plantações, né, o crescimento de cabelo, tanta coisa ao mesmo tempo que a Lua influencia, e nós trabalhamos isso dentro do desimpregnador também. E aí vemos o decágono aí por último. Lógico, a gente trabalha o decágono aqui, e depois trabalhamos o decágono, né, para amplificar. Aqui ele vai amplificar essa limpeza, tá, o decágono, porque o decágono ele é feito para amplificar. E para quem nunca ouviu uma explicação a respeito do decágono, agora deixo essa explicação aqui bem interessante, também o porquê de sempre utilizar, né, primeiro o desimpregnador e o segundo gráfico sempre será o decágono, pessoal, sempre para amplificar aquele objetivo que está escrito no testemunho na radiestesia e na radiônica. Por isso que eu falo, tem que ser bem explicada a radiestesia e radiônica para todo mundo ter um entendimento, porque às vezes alguns vídeos aí ficam meio perdidos, eu sei, eu assisto bastante, tem pessoas muito sérias, né, e tem pessoas às vezes que talvez não entenderam totalmente a técnica e acabam falando algumas bobagenzinhas por aí, né, faz parte também. Então, o decágono é o quê? Representa as 10 sefirotes da árvore da vida da Cabala. Então, são 10 atributos, né? São 10 energias diferentes que estão sendo amplificadas. E quais são essas 10 sefirotes? Então, começa lá em cima com Keter, né? A coroa, depois vai para Rokhma, né? Que seria as energias, então, da consciência, né? O pensamento abstrato, depois vai para Binah. Binah é a geração energética, né? A energia da mãe. Depois vamos para Resed, Resed é a quarta sefirote, ela traz uma energia do amor universal, recebe. Depois vamos para Geburah ou Gevorah, conforme cada um gosta de falar, né? Que representa uma energia de luta, uma energia de dureza, uma energia da lei, né? Então a lei tem que ser cumprida, custe o que custar. Depois a sexta sefirote, Tiferet. Tiferet traz o quê? Uma energia que ela recebe todos os influxos da árvore da vida da Cabala, então uma energia iluminada, né? Seria uma consciência de luz mesmo, que ela tem um equilíbrio pleno das situações, é bem interessante a energia de Tiferet. Depois vamos para Netzach. Netzach seria também uma energia de amor, está no pilar da misericórdia, né, na árvore da vida da Cabala. E Netzach, ele traz aquela energia assim do amor, né? Seria o quê? Um amor ainda mais individualista, aquele amor de paixão, então, por um companheiro, pelo próximo, né? Para sedimentar, então, esse sentimento, ser trabalhado de uma maneira assim para ter a evolução desse sentimento do amor. Eu gosto de falar dessa forma, né? A energia de Netzach. Depois vamos para Rod, está no pilar inverso, Rod, oitava sefirote da árvore da vida da Cabala. Traz também uma energia de uma dureza, mas o quê? Uma dureza seria um Gevurah, né, que a gente também tratou, que está acima dela, né, no pilar da severidade. Rod traz uma energia do entendimento, ter uma flexibilização, então, dessa lei. Então, pode ter o que? Uma curva ou outra nesse caminho, não precisa ser estritamente reto, né?
tem que ser adaptativo de vez em quando. Essa energia é bem interessante de Rod, eu gosto de trabalhar essa energia de Rod também. Depois vamos para Yesod, né? Yesod traz um acúmulo dos conhecimentos, então são vários atributos que vieram ser trabalhados ao mesmo tempo, né? Yesod é aquela pessoa que faz inúmeros cursos, né, que dá para trabalhar também como personalidade, então a Sefirot da árvore da vida da Cabala, e a Yesod ele traz exatamente isso, pessoa que faz vários cursos ao mesmo tempo, vários conhecimentos diversos, né, que às vezes não tem correlação entre eles, mas essa pessoa estuda, né, por exemplo, a pessoa estuda astrologia e ao mesmo tempo estuda medicina e tá, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ele tem esse acúmulo de conhecimento dessa pessoa. Depois vamos para Malkut, né, a 10ª Sefirot, aqui na base da árvore da vida da Cabala, que aí traz o reino, né? Seria o reino espiritual e também seria o reino aqui da Terra ao mesmo tempo, seria o espelho do reino da Terra e o reino espiritual, e traz o que? A questão dessa conexão já direta, né? Aqui conosco, na Terra presente, onde estamos hoje, né? E ela é dividida em 4 energias, esse Malkut também, que representaria até a carta do mundo no tarô de Marcélia, representando todas as energias do mundo, de fato, a gente tendo essa compreensão, e o decágono é exatamente essa representação desses 10 atributos da árvore da vida da Cabala. Olha que interessante, então, o que um único gráfico traz para nós, né? Que é exatamente esse gráfico aqui, que é o gráfico desimpregnador. Então ele traz todos esses atributos aí dos arcanos menores e maiores do tarô, que são as 78 setas, simbolizando então esses arcanos maiores, né, os 22, os arcanos menores, os 56. Aí os 4 círculos, como nós conversamos agora, né, trazendo as energias então dos 4 elementos, as 4 fases da Lua. É muita coisa ao mesmo tempo aí, interessante, que traz de energia para nós compreendermos, né? Depois uma quinta energia seria o éter, então, manifestado, né? O reino nominal, que é o nosso reino hoje, então a quinta raça presente agora que nós estamos. É muita coisa ao mesmo tempo em termos energéticos sendo trabalhadas dentro do desimpregnador. Aí quando vem o decágono sozinho, que é o próximo gráfico, ele só amplifica as energias. Então tudo que você colocar dentro dele será amplificado. Essa é a radiestesia prática, plena, bem executada, bem trabalhada. E com o pêndulo, como eu falei, sempre tem que ter uma selenita aí do lado do seu pêndulo para você o quê? Descarregar as energias do seu pêndulo. Sempre que você for medir um novo testemunho, você tem que sempre esfregar, então, né, o seu pêndulo. Então você vai pegar sempre o seu pêndulo, esfregar aqui na selenita, sempre para limpar. Esse é um passo importante no protocolo da radiestesia e da radiônica. Então, a gente tem que seguir sempre esse passo a passo energético, né, para fazer as medições e as detecções energéticas. Lembrando que a radiestesia ela mede campos e corpos vibracionais, já a radiônica, o que ela é a solução para equilibrar aqueles desequilíbrios ou desarmonias que foram encontradas nas medições radiestésicas. E a gente sempre utiliza, como eu falei também, sempre o primeiro gráfico de todos é o desimpregnador e depois nós utilizamos o decágono como segundo gráfico para amplificar essas energias. É muito importante também deixar claro aí sim, a gente vai trabalhar uma mesa radiônica, nós iremos trabalhar os outros gráficos dependendo do assunto que a gente quer amplificar a energia e ancorar essa energia para aquele objetivo que está escrito no testemunho. Espero que tenha ficado claro, então, todas essas ideias a respeito da radiestesia radiônica, as convenções pendulares, né? São os movimentos básicos das respostas, o sim no sentido horário e o não no sentido anti-horário, né, do giro, o sim no sentido vertical, né, balançando, e o não no sentido horizontal, balançando também. E sempre o giro, que quando a gente está ancorando energeticamente, é aquele giro proposital com o pêndulo, sempre no sentido horário, girando 7 vezes. Aí perguntaremos, sim, se está ancorado já aquele testemunho, ou se aquele testemunho já está desimpregnado, quando está isso no desimpregnador lógico, né? E depois, no decágono, sempre perguntamos se está amplificado e se podemos também fazer aquela pergunta referente à pessoa que está escrito no testemunho. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio energético, né? A gente não pode invadir, devassar a vida de outra pessoa perguntando sem que ela, de fato, permita que isso aconteça. Então, que essa medição aconteça, acontece mesmo de forma inconsciente, a energia daquela pessoa barra, então, aquela medição, se não é para você perguntar a respeito dela, né? Às vezes um parente pede, você pode perguntar a respeito do meu filho, do meu primo, aí você vai perguntar, você não pode perguntar a respeito daquela pessoa, sempre vai dar não como resposta. Então, sempre perguntar se você pode também medir aquela pessoa quando você está fazendo essa medição radiestésica utilizando o testemunho com o nome dela, tá bom?
Espero que tenha ficado tão bem claro, pessoal, todas essas ideias aí, né? Que é o passo a passo inicial da radiestesia e da radiônica, a forma que a gente consegue trabalhar todas essas energias, seguindo sempre um protocolo, né? O passo a passo radiestésico, para a gente conseguir depois executar a radiônica, que é justamente a solução dos desequilíbrios que foram encontrados nas medições radiestésicas. Peço mais uma vez para vocês, por gentileza, né? Seguir o canal, deixar o seu like, né? Deixe o seu comentário também. Se tem alguma dúvida, escreve aí que eu respondo a sua dúvida. Escreve se você gostou e põe a sugestão também de algum assunto aí que vocês querem ouvir falar a respeito da radiestesia radiônica, alguma curiosidade, se tiver alguma dúvida também, ou qualquer outra coisa referente a esse universo, né, das energias, utilizando o cone, utilizando a pirâmide também. Então, deixa aí o seu comentário que faremos então um vídeo a respeito desses assuntos também. Deixo aqui o meu muito obrigado e se sintam abraçados em casa e até o próximo vídeo, pessoal. Tudo de bom!